Exclusivo, um repórter brasileiro na frente de batalha contra o grupo Estado Islâmico. Com coragem e uma câmera na mão, o jornalista registrou de perto os horrores provocados pelo grupo terrorista mais temido do mundo. Ele encontrou cidades devastadas, pessoas famintas e acompanhou os combates que em alguns lugares ainda acontece rua a rua. Destruição. Ruas abandonadas. Marcas de balas nas paredes e nos carros. Casas. Prédios incendiados. E pessoas que perderam tudo acumuladas em alojamentos. Idosos e crianças que desde cedo convivem com uma dura realidade. Pedindo pra gente entrar aqui nessa casa. O repórter brasileiro Edrin Esteves foi até Mossul, a terceira maior cidade do Iraque e a maior do norte do país. Sob controle do Estado Islâmico desde 2014, Mossul é hoje o cenário de uma batalha que já dura vários meses. Analistas dizem que se Mossul for retomada pelas forças internacionais, o Estado Islâmico provavelmente perderá a guerra. A conquista do norte do Iraque pelo Estado Islâmico foi importante para o grupo terrorista por ser rica em petróleo, mas seu peso simbólico é muito maior. Foi ali no coração de Mossul que o líder máximo do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamou uma região inteira sob o controle do grupo. Também na cidade ele criou um chamado califado, ou seja, um território controlado por um monarca, o califa. O vasto território ocupado pelo Estado Islâmico vai do norte da Síria ao oeste do Iraque, uma área do tamanho do Reino Unido. Edrin Esteves chegou ao Iraque em março. Ele desembarcou em Erbil, a 85 quilômetros de Mossul. De lá, o repórter brasileiro caiu na estrada. Aos poucos, o caminho até Mossul deixa a concentração urbana para trás. O controle de segurança no trajeto é grande. Todo o tempo, os oficiais do exército iraquiano questionam o destino dos viajantes. O cenário dá uma ideia de tudo o que aquela região enfrenta nos últimos anos. Destroços, carros carbonizados e uma ponte completamente destruída. Edrin para na cidade de Karakosh. O guia Bassel Hassol fez questão de interromper a viagem nesse ponto para explicar que local é esse. Could you explain which village is that? Há pouco tempo, Karakosh era a maior cidade cristã do Iraque. Por isso mesmo, foi alvo dos terroristas que chegaram em junho de 2014 e expulsaram os 70 mil moradores. Antes de irem embora, os extremistas colocaram fogo em tudo. Já não há mais vida em Karakosh. Tudo por ali está abandonado. Esta construção, guardada por um homem armado na entrada, era uma igreja. No salão interno, quase nada sobrou. Mesmo destino tiveram outras igrejas cristãs da cidade. A cidade foi liberada em outubro do ano passado, mas os moradores ainda não se sentem seguros para voltar. E se voltarem, vão ter que reconstruir tudo praticamente do zero. De volta para a estrada. Cerca de 30 quilômetros adiante, o jornalista chega a Mossul. Agora nós estamos aqui num carro da Polícia Federal do Iraque, aproximando do frontline, onde as batalhas são travadas contra o Estado Islâmico aqui em Mossul. Nós estamos do lado oeste de Mossul, é uma área recém-liberada pelas forças iraquianas
e os aliados. O carro está cheio de jornalistas locais. Pouco conversam. A música islâmica que toca no rádio preenche o silêncio no carro e o vazio da paisagem. Por aqui, quarteirões inteiros se reduziram a entulhos. Civis ainda deixam a cidade carregando apenas o que podem. Edren chega a uma espécie de quartel-general do exército iraquiano no centro de Mossul. Já é possível ouvir os tiros distantes da batalha contra o Estado Islâmico. Em um outro ponto, os soldados se preparam para lançar morteiros contra o grupo a centenas de metros de distância. Para isso, os cálculos são feitos. Este policial afirma em árabe que a intenção é que o tiro seja certeiro. Recebemos as coordenadas de oficiais da linha de frente de batalha. E o mais importante é que os alvos não são próximos de civis. Nesse momento, as forças de segurança estavam vencendo a Batalha de Mossul e expulsando o Estado Islâmico da cidade. A principal função agora é liberar as cidades vizinhas do controle dos combatentes radicais. Este oficial confirma que eles estão fazendo isso. Liberamos a maioria das áreas do lado esquerdo e direito de Mossul. E ele continua. O Estado Islâmico tem uma doutrina negativa e destrutiva para a civilização. Eles são inimigos da vida e precisamos acabar com eles. Estão pedindo para a gente entrar aqui nessa casa porque tem um drone aqui. O drone se tornou uma arma de guerra importante. O Estado Islâmico usa o equipamento para espionar a posição dos inimigos. Procurar abrigo é o máximo que Edren e outros jornalistas podem fazer. Afinal, é dos céus que despenca o perigo. Os drones são usados por ambos os lados dessa guerra. Nesse vídeo, cedido pelas Forças Armadas do Iraque, os oficiais instalam bombas no aparelho. As máquinas seguem para o ar. De uma central, o drone é operado para lançar os explosivos em posições do Estado Islâmico. 2 bombas são soltas e atingem o solo, causando uma pequena explosão. Na sequência, várias pessoas correm. Os drones também têm câmeras que permitem ver à noite. O estrago causado por um drone pode ser grande, ainda mais pela dificuldade em abater um objeto voador tão pequeno. Outra porção do exército iraquiano é destacada para o resgate de civis. Mas a guerra não para. Repare que um helicóptero do exército continua a lançar mísseis contra os terroristas, enquanto os refugiados são resgatados. De lá, os refugiados são encaminhados para campos de alojamentos, como esse em Haman Aliu. As condições são precárias. Essa família divide um pouco de arroz, tudo que tem para comer. O pouco alimento chega nessas caixas brancas, doações internacionais misturadas com um programa de ajuda do governo iraquiano. O campo está lotado. Muitas pessoas ficam desamparadas no entorno. Aqui as pessoas não param de chegar, muitas mulheres, crianças. E aqui eles vão separando os homens das mulheres para checar a identidade desses homens e, de repente, identificar alguém que pertence ao Estado Islâmico. O processo é rígido. Veja a quantidade de documentos que se acumulam nas mãos dos responsáveis pela triagem. O idoso que pede refúgio parece ter dificuldades.
Apesar da situação difícil, muitos comemoram quando chegam ao campo de refugiados. Não é difícil entender, já que muitos civis continuam sitiados em Mossul, ainda sob controle dos inimigos. Muitos refugiados fazem questão de afirmar que são contrários aos extremistas. Passamos para o exército as informações que sabíamos, a localização do Estado Islâmico. Nunca colaboramos com os terroristas. À noite cai e o movimento de pessoas por ali não para. Algumas já conseguiram seus alojamentos. Esses abrigos azuis no fundo. Mas a maioria, enquanto aguarda o processo, passará a noite ali mesmo, no chão. As pessoas chegam exaustas. Esta idosa com dificuldades para ficar em pé é levada por outras 2 pessoas. No dia seguinte, Edrin acompanha uma divisão especial do exército do Iraque a um local abandonado há pouco pelos terroristas. Essa aqui era uma casa usada pelo Estado Islâmico para fazer bombas e como um centro de mídia. A gente consegue ver aqui ainda alguns folhetos de propaganda. E quando eles tiveram que deixar essa casa, eles colocaram fogo nela. Os extremistas saíram tão às pressas que largaram tudo ali mesmo. Já este imóvel próximo funcionava como uma espécie de quartel do Estado Islâmico. Este soldado conta, aqui era um centro de treinamento para novos terroristas e também funcionava como prisão para quem não obedecia às ordens. Neste local, um terrorista foi encurralado pelos militares e se autoexplodiu. As marcas ainda estão no chão. Esse militar, especialista em desarmar explosivos, acumula os artefatos encontrados num outro local pertencente ao Estado Islâmico. Algumas bombas impressionam pelo tamanho. O militar conta que todo terrorista recebe um cinto-bomba como esse. A intenção é se suicidar caso seja capturado. Ele afirma que poucos grupos são tão bem armados quanto o Estado Islâmico. Franco-atiradores, explosivos improvisados, carros-bombas e ataques suicidas são as táticas mais usadas pelos terroristas. O exército leva Edrin e outros jornalistas a caminho do Museu de Mossul. A destruição mostra que a guerra não leva só vidas. Todo o resto se perde também. O que era a cidade se tornou um amontoado de pedregulhos. E o que ainda está de pé registra nas paredes as marcas do combate. Neste ponto, os militares pedem atenção redobrada. A área está ao alcance de franco-atiradores do Estado Islâmico, até que um tiro próximo é ouvido. Mas ninguém sabe de onde vem. Os jornalistas apertam o passo, tudo ao som de mais tiros. Os soldados decidem mudar de tática, cortam caminho por dentro de imóveis abandonados. Um morteiro cai do lado de fora. Um jornalista se assusta e retorna para ver se o militar está bem. Dessa vez foi apenas um susto. A jornada a caminho do Museu de Mossul chega ao destino. A entrada é por este buraco na parede. Agora a gente chegou no museu aqui de Mossul. A gente pode ver que são milhares e milhares de anos de história destruídos pelo Estado Islâmico. Mossul fica no território que abrigou os povos assírio, sumério e acádio até 2.500 anos antes de Cristo. O museu, o segundo maior de todo o Iraque, exibia obras milenares e importantes da região, algumas com mais de 4.000 anos. Mas como para o Estado Islâmico essas peças eram contrárias à religião, era preciso destruir tudo. Em fevereiro de 2015, este vídeo foi divulgado nas redes sociais. Mostra terroristas destruindo obras expostas no museu. O que não foi destruído foi saqueado.
Esse soldado se revolta. Você pode ver que o Estado Islâmico destruiu nossa história. É uma vergonha, cara, uma vergonha. You can see the ISIS, they destroyed our history. Shame, man. Shame. Pedaços de obras estão jogadas pelo museu. Escritos se acumulam no entulho, além de quadro totalmente despedaçado. Mas no meio de tanta destruição, algumas obras se safaram, como esta pintura. Ela é uma das poucas obras que sobreviveram ao vandalismo do grupo. Este buraco no chão do salão principal do museu foi aberto pelos terroristas como uma espécie de cofre. Eles guardavam ali as obras que não seriam destruídas e sim comercializadas fora do Iraque. O estrago poderia ser inestimável, mas boa parte das obras destruídas eram réplicas. As principais e mais valiosas haviam sido levadas para outro museu em Bagdá, capital do Iraque. Neste momento, a batalha por Mossul ainda não acabou. Mas as forças internacionais já têm 89% da cidade em suas mãos. Em alguns lugares da cidade, que foi a capital do Estado Islâmico, bairros abandonados e ruas vazias já são coisas do passado. Neste bairro de Mossul, as pessoas tentam retomar a vida como podem. A eletricidade está sendo religada. Até mesmo onde ainda acontecem as batalhas, reconstruir é preciso. O que ainda não foi embora é o barulho dos tiros distantes. Os habitantes da Mossul liberada convivem com isso sem interromper as tarefas do dia a dia.